Fala galera, vamos dar continuidade ao processo de integração numérica do método dos trapézios. Vamos resolver esse exemplo aqui, uma integral de 2 até 6 da função e de x vezes cosseno x dx. No vídeo anterior sobre este assunto, eu fiz a demonstração da fórmula, né? Que é do método dos trapézios, que seria o h sobre 2 vezes o f de a mais 2, aí eu dei uma ênfase porque aparece esse número 2 aqui, vezes a função em alguns pontos, mais o f de b, que não aparece duas vezes. Bom, o que a gente precisa para começar? Eu vou calcular o valor do h. Então esse h aí, ó, h, eu tinha dito lá também que ele era b menos a dividido pelo total de divisões que vamos fazer no método dos trapézios. Para esse exemplo aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, 6 menos 2, e aí eu vou pegar e vou dividir aqui por 5. Eu quero que seja, então, uma divisão em 5 trapézios. Então, como que seria o cálculo aqui? Aqui vai ficar 4/5, que equivale a 0,8. Então, o que é esse 0,8? É a altura de cada trapézio. Então, eu vou fazer aqui assim, ó. Eu vou fazer um desenho aqui representativo do eixo x. Nós temos no intervalo indo de 2 até 6 e 0,8 seria a altura. No nosso caso aqui, ele vai funcionar como se fosse um incremento para esse número. Assim, ó, 2, eu vou somar o 0,8, vai ficar 2,8. Eu vou somar mais 0,8, porque a altura é constante, isso vai ficar 3,6. Eu vou somar mais 0,8, a altura vai ficar 4,4. Vou somar mais 0,8, vai ficar 5,2. E por fim, eu somar mais 0,8, eu atinjo o valor 6. E aí repara o que aconteceu aqui, ó. O 2 ele vai ser uma base, o 2,8 também, o 3,6, 4,4, 5,2 e o 6. Repare aqui, ó. Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Lembra que eu usei esse 5 aqui? Ó, eu disse que eu faria 5 divisões. Então, são essas as 5 divisões. Aqui acima, então, vai passar a função, e aí cada uma dessas regiões vai ser um trapézio. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular o valor de cada um desses aqui, cada uma dessas funções, né? A gente vai precisar do f de 2, o f de 2,8, o f de 3,6 para colocar nessa fórmula aqui. Então, eu já fiz previamente os cálculos para o vídeo não ficar tão demorado. Então, como é que ficaria isso? Ó, veja bem. Aqui, eu devo lembrar sempre que o fato de eu ter uma função trigonométrica, né, o cosseno aqui, ó, vou destacar, a gente vai usar uma calculadora, então isso daqui tem que estar em radianos para poder dar certo o cálculo aqui. Tá ok? Então veja bem, ó, eu vou precisar desses pontos aqui que foram os pontos que eu achei entre 2 e 6. Então, ó, f de 2, basta eu substituir nessa função. Lembrando que é sem derivar, sem fazer nenhum procedimento nenhum. Substitui nela do jeito que ele está. Então, é e elevado a 2 vezes cosseno de 2. Lembrando mais uma vez, esse 2 é radiano. Se você deixar a sua calculadora no formato grau, vai dar totalmente diferente os valores aqui. Então, eu fiz o cálculo para f de 2, de 2,8, 3,6, 4,4, 5,2 e 6. Já fiz os cálculos aqui, todos eles. Bom, aí agora a gente substitui nessa fórmula aqui. Então, o que a gente vai ter? Qual que vai ser, então? Vou reescrever aqui, ó, a integral de e elevado a x cosseno de x dx, indo de 2 até 6. O que eu devo colocar aqui, então? Ela vai ser h sobre 2, ou seja, o 0,8 dividido por 2. Então, vou escrever aqui, 0,8. Deixa eu escrever melhor aqui, que ficou feio. Então, fazer 0,8 dividido por 2 vezes. Aí aqui eu devo ter o f de a,
que seria o valor numérico de f de 2, que é esse número que está aqui, ó, menos 3,074932. Só que aqui eu vou representar em formato de f, porque o espaço aqui eu acho que não vai caber. Então aqui, ó, mais 2 vezes, lembra desse 2 aqui? Eu comentei muito sobre ele no vídeo anterior, porque aqui esse 2 representa, porque cada uma desses lados aqui do trapézio, ó, ele vai ser usado para 2 trapézios ao mesmo tempo. Então esses valores aqui serão usados 2 vezes. Então esse 2 aqui, proposital a isso. Então aqui a gente vai ter o f de 2,8 mais o f de 3,6 mais, aí aqui eu já vou reduzir, né, que é f de 4,4, 5,2, até chegar, vamos colocar aqui, 5,2, aí eu vou fechar, mais o f de 6, que é o último ponto aí a ser considerado. Pronto, então eu vou pegar vou somar todos esses aqui, lembrando que esses que estão destacados em vermelho 2 vezes, a soma deles, mais esses 2 outros valores. Então, com isso a gente vai chegar em 158,347063. A calculadora que eu fiz esses testes aqui, fiz esses cálculos, eu já deixei ela configurada para 6 casas decimais, mas isso foi só uma opção minha. Tá? Aí, este é o valor, então, aproximado dessa integral, se eu considerar 5 divisões, né, 5 trapézios. Vejamos aqui, ó, eu fiz o cálculo, então, dessa integral no site Wolfram Alpha. Então aqui ele calculou o valor exato, ó, deu 135,50, um valor bem diferente do que a gente achou. Mas isso por quê? Porque aqui, ó, vamos voltar lá. Aqui é porque eu fiz uma divisão apenas por 5, né, 5 trapézios. Se eu fizer mais divisões, eu creio que esse valor aqui vai ficar menor, aproximando do valor exato, que seria o 135,50. Se a gente calcular o erro relativo, vou escrever aqui, o erro relativo vai dar em torno entre 14% e 16%. Né? O erro relativo a gente calcula assim, pega o valor exato, em módulo, né, o valor exato da integral, menos o valor que eu acabei de achar, em módulo, né, tudo isso dividido pelo valor exato da integral. Ou se eu não pegar o valor exato, eu pego o valor aproximado. Então vai dar isso daqui entre 14,37% ou 16,86% o erro relativo. Esses valores são diferentes assim porque depende de qual número eu vou considerar aqui, se vai ser o valor exato da integral ou se vai ser o valor aproximado. Tá ok, pessoal? Então esse foi o método dos trapézios, fiz um exemplo aqui. Então até a próxima.